Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula interpretando a hematologia. Hoje iremos falar sobre a leucemia mieloide crônica. Vocês devem estar se perguntando: que doença é essa? A leucemia mieloide crônica é um tipo de câncer que afeta a produção do sangue e a medula óssea. Ela ocorre quando a célula-tronco pluripotente sofre transformação maligna e mieloproliferação clonal, causando superprodução de granulócitos maduros e imaturos. Uma curiosidade interessante é que a palavra leucemia tem origem grega e significa sangue branco, ou seja, ela se caracteriza pela produção anormal dos glóbulos brancos do sangue, os leucócitos. A LMC possui uma característica muito singular, que é a presença da anormalidade genética chamada de cromossomo Filadélfia. Esse cromossomo é o resultado da troca de material genético entre dois outros cromossomos, o de número 9 e o de número 22. Tá, mas o que é um cromossomo? Os cromossomos são formados por DNA e proteínas associadas, um complexo chamado de cromatina. As proteínas associadas ajudam a enrolar a molécula de DNA, reduzindo assim o seu comprimento. E na cromatina, observamos a presença principalmente das proteínas denominadas de histonas. Quando a célula entra em divisão celular, nós verificamos alterações na estrutura da cromatina, que se torna altamente compactada, formando o que chamamos de cromossomos. Então, a mutação nos cromossomos leva a uma produção anormal e desenfreada de glóbulos brancos, causando a leucemia. A doença é lenta e progressiva e afeta os leucócitos, que são as células de defesa produzidas na medula óssea. Então, essas células anormais, células doentes, perdem a função e vão se acumulando no organismo, impedindo a produção das células normais do sangue. Certo. E quais são os sintomas que nos fazem suspeitar da LMC? Temos a palidez, que é resultante de anemia, cansaço, dispneia, taquicardia, a dor no lado esquerdo do abdômen devido ao aumento do baço, que a gente chama de esplenomegalia, e está sempre presente na maioria dos casos da LMC. Temos também a presença de suor excessivo, principalmente à noite, perda de peso, fadiga, anorexia, sangramento fácil, hematomas e hemorragias nasais frequentes, e além de possibilidade de aparecer a gota ou a insuficiência renal. Beleza! Agora que começamos a entender o assunto, vamos descobrir como ocorre sua fisiopatologia. O cromossomo Filadélfia é o produto de uma translocação recíproca entre os cromossomos 9 e o cromossomo 22. Durante essa translocação, uma parte do cromossomo 9, contendo o oncogene ABL, é translocado para o cromossomo 22 e fundido no gene BCR. Então, o gene de fusão é resultante, o BCR-ABL, que é responsável pela produção da tirosina quinase da oncoproteína BCR-ABL. Vamos tentar entender mais. Para uma célula se multiplicar, ela necessita de um fator de crescimento, que se liga a seu receptor próprio e desencadeia uma série de reações químicas no interior da célula que vão culminar na expressão de genes e ativar funções como a proliferação celular. E essas reações, para acontecerem, é essencial a participação da tirosina quinase, para que assim ocorra o crescimento das células. Na leucemia mieloide crônica, a oncoproteína BCR-ABL apresenta atividade não controlada da tirosina quinase, que desregula a proliferação celular, fazendo com que cresçam muitas células anormais, e vai diminuir também a adesão das células leucêmicas ao estroma da medula óssea.
protegendo assim essas células leucêmicas, que são as anormais, da morte celular programada, que chamamos de apoptose. Então, essas células vão conseguir permanecerem vivas e não vão sofrer essa morte. Então, a LMC vai ocorrer quando uma célula progenitora hematopoética pluripotente anormal iniciar a produção excessiva de células de linhagem mieloide, primariamente na medula óssea, mas também podem ocorrer em locais extramedulares como o baço e o fígado. E então, quando essa leucemia mieloide crônica não é tratada, ela pode passar por 3 fases. A fase crônica, que é uma fase inicial indolente que pode durar de 5 a 6 anos. A fase acelerada, que ocorre a falha no tratamento, piora da anemia, trombocitopenia, entre outros. E temos também a fase blástica, onde ocorre o acúmulo de blastos fora da medula e o aumento de blastos no sangue ou na medula. E aí, pessoal, estão compreendendo? Após vermos a fisiopatologia e a sintomatologia da LMC, vamos conferir como é feito seu diagnóstico. Então, os exames que podem ajudar a diagnosticar a LMC são o hemograma completo, em que algumas alterações típicas podem ser evidenciadas, como o aumento na contagem de leucócitos, acompanhado do aumento de basófilos e do aparecimento de células imaturas. Nós temos também o exame da medula óssea, que é feito para avaliar o cariótipo, bem como a celularidade e a extensão dessa doença. E temos também os estudos citogenéticos, que vão analisar essa formação do cromossomo Filadélfia. Como tratamento, nós podemos utilizar a terapia celular por meio de transplante de células troncohematopoéticas ou tratamentos medicamentosos, com a utilização de diversos medicamentos, mas o principal que utilizamos é o imatinib. E esses medicamentos vão ser inibidores da tirosina quinase, fazendo com que a célula não consiga se multiplicar. E aí elas vão bloquear a fosforilação desses substratos relacionados com a regulação do ciclo celular. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso assunto de hoje sobre a leucemia mieloide crônica. Espero que vocês tenham conseguido entender e que tenham gostado deste assunto. Obrigada pela atenção. Até a próxima!